administradores, os cafetões, são todas as redes que estão por trás deste mercado, no qual, é óbvio, a mulher é o elemento mais frágil e onde, evidentemente, cai todo o peso, o golpe do estigma e a rejeição social. Amigos ouvintes, continuamos com o programa de hoje. A fama que Naná conquistou a levou a ter um programa de rádio. Liguem para cá e podem perguntar o que quiserem. Cada cliente era uma história, e à noite eram de 10 a 15 visitas. Então eu me tornei jornalista com os clientes. E sabe por que fiz isso? Porque eu tinha que escutar. Por que falavam com a gente? Por que pagavam para a gente se podiam ter relações com suas esposas? Com a resposta dos homens, começamos a trabalhar. Não, com minha esposa eu não tenho, porque ela está cansada, porque tem sono, porque tem as crianças, porque o cabelo, porque está gorda e não tem vontade e cansou. Bom, mas eu quero sexo. Por exemplo, tem uns que são completamente vibrados em sexo e só querem ter sexo, mas como não podem, então o melhor é pagar para não se envolver com outra mulher, porque se eles se envolvem com outra mulher, dá confusão em casa. Simplesmente explorei essas explicações. A prostituição é um tema de oferta e demanda. Porém, são os que oferecem seus serviços os que devem carregar o peso do estigma social. As pessoas às vezes ofendem você, falam que você consegue o dinheiro muito fácil, não? O melhor é ignorar essa gente. Ignorar e falar que eu sei porque eu faço isso. Afinal de contas, todas nós fazemos o mesmo. A única diferença é que eu cobro e elas não. Onde fica? Daqui a 4, 5 quarteirões, está pertinho. Não tem problema não, de jeito nenhum. Tá afim? Essa é a grande diferença. Essa é a diferença. Todas fazemos o mesmo. Fazemos a mesma coisa. Mas eu me arrisco e elas não se arriscam. Eu faço por necessidade e elas por prazer. Essa é a diferença. Cecília superou seus problemas financeiros, mas o tabu da prostituição faz com que ela o mantenha em segredo. E então, querido, vamos? Quanto você cobra? Eu cobro 500, mas o quarto é separado. É oral, posições e relação. E então, vamos? Onde fica? Daqui a 4, 5 quarteirões, está pertinho, logo ali. Não tem problema? Não tem nenhum problema. Não vai me enrolar? Não, eu não enrolo. O seu tempo começa a contar desde que entramos no quarto. Então, aceita? Às vezes dizem uma coisa e fazem outra. Comigo, não. Pinta as orelhinhas aqui e aqui. Pinta de roxo, aqui mais clarinho e aqui mais forte. Uma das minhas filhas sabe o que eu faço. Apenas uma. As outras não sabem. É muito forte para ela. Quando ela soube, foi muito forte. Mas ela disse que não me criticava, nem me julgava. Disse também, só você sabe o que faz, mamãe. Pelo contrário, eu te admiro, porque eu já vi você chegar machucada e sei tudo o que você já viveu. Às vezes chego doente, com febre, porque peguei chuva. Fico com os sapatos molhados quando faz muito frio. Então eu tiro um cochilo e depois volto para a rua à tarde. É muito forte, muito forte. Você tem que fazer com o pensamento frio e o coração duro. Falar é fácil, não é nada. Eu sei por que faço. E faço por um motivo bom. Assim que terminarem a lição de casa, nós podemos jantar, tá? Tá bom, mamãe. Então, pinta de bege o rostinho. Para elas é muito difícil criar vínculos, vida social e família. Dificilmente criam esses laços afetivos. Com toda a história que elas têm por trás, elas se veem completamente feridas, porque a culpa as persegue o tempo todo por não terem procurado outra opção, porque efetivamente a família e os amigos podem não aceitar essa situação. Dizendo você não é igual aos outros, porque você é profissional do sexo. Então você vai viver com estigma escrito na testa. Portanto, o seu comportamento é diferente. Como já foram agredidas, até mesmo por parentes, por companheiros, pelos filhos, são absolutamente desconfiadas. E isso não vai permitir que tenham uma tábua de salvação sequer
com os amigos, nem mesmo com a família. Marcela Loaíssa viu na falha a razão para suportar tudo que viveu aprisionada pela máfia japonesa. Bom, eu tive períodos muito fortes de depressão. E realmente, algumas vezes eu tentei me suicidar. Chega um ponto que você diz, aqui não há mais o que fazer, aqui não tem saída, acho que o melhor mesmo é morrer, ou que me aconteça alguma coisa, e se me fizesse um favor, seria bem melhor. Mas eu sempre tinha em mente a minha filha, uma menina de 3 anos me esperando. Não podia falhar, tinha que fazer o que eles pediam para poder voltar e tê-la em meus braços. Após 18 meses de exploração sexual, Marcela encontrou uma maneira de escapar, mesmo sabendo que qualquer erro poderia pôr em perigo a vida de sua família. Eu pensei em 1000 maneiras de como fugir desse mundo. Tentava analisar os movimentos tanto da máfia como dos que nos cuidavam, dos que nos vigiavam. Fiquei amiga de um dos guardas e comecei a seduzi-lo, a usar meus atributos femininos. Foi um trabalho de 3, 4 meses para que pelo menos ele me deixasse sair para comprar um hambúrguer. Toda vez que eu saía para comer o hambúrguer, ali em pé, eu colocava a mão para trás e comecei a fazer um buraco para enterrar o dinheiro. Assim eu escondia o dinheiro com o risco de que alguém descobrisse e pegasse, mas que era a possibilidade, a minha chance para o momento de poder escapar. No dia que eu fugi, peguei o dinheiro e um cliente me levou uma peruca, uma jaqueta, óculos e me levou à embaixada colombiana e me deixou lá, largada. Mas ele me disse, eu não a conheço, nunca vi você na minha vida e você nunca me viu. E foi assim que escapei. Quando eu cheguei na embaixada da Colômbia e uma moça me atendeu, eu estava nervosa, gritava e gritava, porque eu vi a bandeira da Colômbia. Então ver a bandeira me fez sentir, eu saí, eu tô livre. Eu vi a bandeira e gritava, abra, abra, e ela me pedia para eu me acalmar. Eu contei tudo, todos os detalhes de como fui sequestrada, de como fiquei presa 18 meses e como consegui escapar. E lá me disseram, nós vamos apoiar você, você vai voltar para a Colômbia, vamos te dar proteção. Várias fundações vão ajudar você a respeito do assunto, vamos conseguir apoio psicológico. Ao chegar em seu país, ela não encontrou trabalho e não teve outra opção que trabalhar na modalidade pré-pago, um tipo de prostituição considerada de mais status. Procurei trabalho em 1000 coisas, não achei nada, porque estava 18 meses desempregada, não tinha referências de nada, não tive saída. Eu mesma tive que optar pelo mundo da prostituição na Colômbia, o que na Colômbia chamam pré-pagos. Mas Marcela conseguiu deixar o mundo da prostituição. Agora está casada, tem 3 filhas e criou uma fundação para ajudar mulheres vítimas do tráfico. Para mim não foi fácil. Eu não tive muita terapia psicológica. O meu marido tem me ajudado muito, porque no começo eu me vestia e perguntava se eu parecia prostituta. E eu não sei por que eu fazia, mas hoje me pergunto, por que penso assim? Porque eu tenho o estigma, porque a própria sociedade faz você sentir que continua sendo uma prostituta para sempre. São as pessoas que fazem você se sentir assim e isso não tem sido fácil. Mas eu tento muito ajudar outras ex-prostitutas e ensinar como fazer para superar esse problema. Enquanto existir suficiente dinheiro envolvido, o tabu de ser um profissional do sexo diminui para alguns. Se a prostituição consegue dar melhor qualidade de vida a uma família, a crítica e censura poderiam desaparecer. Eu também estou nisso porque realmente tenho o que jamais pensei que poderia ter. Por exemplo, em 2 meses consegui comprar meu carro, o meu filho vai a um bom colégio. Não sei, eu gosto, me sinto confortável. O mais difícil do meu trabalho é que, às vezes, eu preciso fingir. Dizer que eu tô gozando, que eu tô sentindo, e isso é muito difícil.
eu não gosto de brincar com as pessoas, mas nesse intercâmbio eu tenho que fazer, e isso é muito difícil. Mas sim, é um bom negócio. É claro que ser um profissional do sexo é ótimo, mas é difícil e tem seus riscos. Você tem que estar sempre bem, fazer com que as pessoas gostem de você e romper a barreira da sociedade, a forma como olham para você. Mas no final das contas, eu faço isso apenas com as pessoas que me contratam. Eu não me exibo de outra forma. Alex oferece seus serviços numa modalidade que está se abrindo aos poucos no mundo da prostituição. Parte do meu serviço também se estende a show por webcam. Eu combino com o cliente uma sessão de webcam que implica em 10 ou 30 minutos e eu vou administrando os diferentes preços e é feito pela câmera. As pessoas que estão interessadas nos meus serviços por internet fazem um depósito no número de conta que eu lhes dou e no momento que eu confirmo que o depósito foi feito, nos conectamos pela câmera e é bem rápido. O que as minhas clientes me pedem por internet é ver meus braços, meus peitorais, que eu dance, que eu me aproxime, que eu mostre as minhas intimidades. Elas também podem ou não se tocar, mas geralmente elas exigem mais de mim do que elas fazem. Muitas vezes eu não vejo a pessoa. O mundo virtual permite que o ofício dos profissionais do sexo seja mais acessível para muita gente, mas este serviço não garante qualquer regulamentação e não está isento de perigo para ambas as partes. Em vários países latino-americanos, como a Colômbia, o México, a Argentina, o Brasil e o Chile, a prostituição não é ilegal, mas ela é regulada. Eu cobro 500, mas o quarto é separado. No Uruguai, é legal e as profissionais do sexo contam com seguro-saúde e carteira de sanidade. Eu penso que se a prostituição fosse legalizada, seria muito melhor para a gente, porque tudo que se refere à área de saúde e aposentadoria nós não temos. E deveríamos ter. Principalmente para a proteção e... Não que eu esteja pedindo dinheiro, mas a parte da saúde e da aposentadoria você tem que fazer por conta própria. Fazer exames, se cuidar, ou seja, são todos gastos seus. Muitas vezes o argumento para uma posição regulamentarista é pensar que se a prostituição é regulamentada, se for reconhecida como trabalho, as mulheres terão direitos. O fato é que as mulheres deveriam ter direitos em qualquer circunstância, não apenas sendo reconhecidas como prostitutas, mas em qualquer circunstância como um direito das mulheres, simplesmente porque são seres humanos que deveriam ter esta garantia. Eu não estou estigmatizada. É claro que eu não estou. Nem me sinto assim. Eu me sinto uma mulher feliz. Quando eu, às vezes, cruzo com alguém que me olha atravessado, porque é gente moralista, no sentido de que não modernizou a sua cabeça, não me parece que seja algo pecaminoso. Esta é uma relação que deve existir. As meninas que são prostitutas têm que ser incorporadas à sociedade porque são necessárias. Embora a prostituição continue sendo discriminada e marginalizada, há pessoas que a tornaram sua melhor opção de vida. Independente de cada caso, o estigma que acompanha este ofício o torna um tabu. Versão Marshmallow São Paulo. Minhas clientes me pedem por internet ver meus braços, meus peitorais, que eu dance, que eu me aproxime,
que eu mostre as minhas intimidades. Elas também podem ou não se tocar, mas geralmente elas exigem mais de mim do que elas fazem. Muitas vezes eu não vejo a pessoa. O mundo virtual permite que o ofício dos profissionais do sexo seja mais acessível para muita gente, mas este serviço não garante qualquer regulamentação e não está isento de perigo para ambas as partes. Em vários países latino-americanos, como a Colômbia, o México, a Argentina, o Brasil e o Chile, a prostituição não é ilegal, mas ela é regulada. Eu cobro 500, mas o quarto é separado. No Uruguai, é legal e as profissionais do sexo contam com seguro-saúde e carteira de sanidade. Eu penso que se a prostituição fosse legalizada, seria muito melhor para a gente, porque tudo que se refere à área de saúde e aposentadoria nós não temos. E deveríamos ter. Principalmente para a proteção e... Não que eu esteja pedindo dinheiro, mas a parte da saúde e da aposentadoria você tem que fazer por conta própria. Fazer exames, se cuidar, ou seja, são todos gastos seus. Muitas vezes o argumento para uma posição regulamentarista é pensar que se a prostituição é regulamentada, se for reconhecida como trabalho, as mulheres terão direitos. O fato é que as mulheres deveriam ter direitos em qualquer circunstância, não apenas sendo reconhecidas como prostitutas, mas em qualquer circunstância como um direito das mulheres, simplesmente porque são seres humanos que deveriam ter esta garantia. Eu não estou estigmatizada. É claro que eu não estou. Nem me sinto assim. Eu me sinto uma mulher feliz. Quando eu, às vezes, cruzo com alguém que me olha atravessado, porque é gente moralista, no sentido de que não modernizou a sua cabeça, não me parece que seja algo pecaminoso. Esta é uma relação que deve existir. As meninas que são prostitutas têm que ser incorporadas à sociedade porque são necessárias. Embora a prostituição continue sendo discriminada e marginalizada, que eu mostre as minhas intimidades. Elas também podem ou não se tocar, mas geralmente elas exigem mais de mim do que elas fazem. Muitas vezes eu não vejo a pessoa. o mundo virtual permite que o ofício dos profissionais do sexo seja mais acessível para muita gente, mas este serviço não garante qualquer regulamentação e não está isento de perigo para ambas as partes. Em vários países latino-americanos, como a Colômbia, o México, a Argentina, o Brasil e o Chile, a prostituição não é ilegal, mas ela é regulada. Eu cobro 500, mas o quarto é separado. No Uruguai, é legal e as profissionais do sexo contam com seguro-saúde e carteira de sanidade. Eu penso que se a prostituição fosse legalizada, seria muito melhor para a gente, porque tudo que se refere à área de saúde e aposentadoria nós não temos. E deveríamos ter. Principalmente para a proteção e... Não que eu esteja pedindo dinheiro, mas a parte da saúde e da aposentadoria você tem que fazer por conta própria. Fazer exames, se cuidar, ou seja, são todos gastos seus. Muitas vezes o argumento para uma posição regulamentarista é pensar que se a prostituição é regulamentada, se for reconhecida como trabalho, as mulheres terão direitos. O fato é que as mulheres deveriam ter direitos em qualquer circunstância, não apenas sendo reconhecidas como prostitutas, mas em qualquer circunstância como um direito das mulheres, simplesmente porque são seres humanos que deveriam ter esta garantia.
Eu não estou estigmatizada. É claro que eu não estou. Nem me sinto assim. Eu me sinto uma mulher feliz. Quando eu, às vezes, cruzo com alguém que me olha atravessado, porque é gente imoralista, no sentido de que não modernizou a sua cabeça, não me parece que seja algo pecaminoso. Esta é uma relação que deve existir. As meninas que são prostitutas têm que ser incorporadas à sociedade porque são necessárias. Embora a prostituição continue sendo discriminada e marginalizada, há pessoas que a tornaram sua melhor opção de vida. Com as pessoas que me contratam, eu não me exibo de outra forma. Alex oferece seus serviços numa modalidade que está se abrindo aos poucos no mundo da prostituição. Parte do meu serviço também se estende a show por webcam. Eu combino com o cliente uma sessão de webcam que implica em 10 ou 30 minutos e eu vou administrando os diferentes preços e é feito pela câmera. As pessoas que estão interessadas nos meus serviços por internet fazem um depósito no número de conta que eu lhes dou e no momento que eu confirmo que o depósito foi feito, nos conectamos pela câmera e é bem rápido. O que as minhas clientes me pedem por internet é ver meus braços, meus peitorais, que eu dance, que eu me aproxime, que eu mostre as minhas intimidades. Elas também podem ou não se tocar, mas geralmente elas exigem mais de mim do que elas fazem. Muitas vezes eu não vejo a pessoa. O mundo virtual permite que o ofício dos profissionais do sexo seja mais acessível para muita gente, mas este serviço não garante qualquer regulamentação e não está isento de perigo para ambas as partes. Em vários países latino-americanos, como a Colômbia, o México, a Argentina, o Brasil e o Chile, a prostituição não é ilegal, mas ela é regulada. Eu cobro 500, mas o quarto é separado. No Uruguai, é legal e as profissionais do sexo contam com seguro-saúde e carteira de sanidade. Eu penso que se a prostituição fosse legalizada, seria muito melhor para a gente, porque tudo que se refere à área de saúde e aposentadoria nós não temos. E deveríamos ter. Principalmente para a proteção e... Não que eu esteja pedindo dinheiro, mas a parte da saúde e da aposentadoria você tem que fazer por conta própria. Fazer exames, se cuidar, ou seja, são todos gastos seus. Muitas vezes o argumento para uma posição regulamentarista é pensar que se a prostituição é regulamentada, se for reconhecida como trabalho, as mulheres terão direitos. O fato é que as mulheres deveriam ter direitos em qualquer circunstância, não apenas sendo reconhecidas como prostitutas, mas em qualquer circunstância como um direito das mulheres. Mas ela disse que não me criticava nem me julgava. Disse também, só você sabe o que faz, mamãe. Pelo contrário, eu te admiro, porque eu já vi você chegar machucada e sei tudo o que você já viveu. Às vezes chego doente, com febre, porque peguei chuva. Fico com os sapatos molhados quando faz muito frio. Então eu tiro um cochilo e depois volto para a rua à tarde. É muito forte, muito forte. Você tem que fazer com o pensamento frio e o coração duro. Falar é fácil, não é nada. Eu sei por que faço. E faço por um motivo bom. Assim que terminarem a lição de casa, nós podemos jantar, tá? Tá bom, mamãe. Então, pinta de bege o rostinho. Para elas, é muito difícil criar vínculos. Vida social e família. Dificilmente criam esses laços afetivos. Com toda a história que elas têm por trás, elas se veem completamente feridas, porque a culpa as persegue o tempo todo por não terem procurado outra opção. Porque efetivamente a família e os amigos podem não aceitar essa situação.
dizendo você não é igual aos outros porque você é profissional do sexo. Então você vai viver com estigma escrito na testa. Portanto, o seu comportamento é diferente. Como já foram agredidas, até mesmo por parentes, por companheiros, pelos filhos, são absolutamente desconfiadas. E isso não vai permitir que tenham uma tábua de salvação sequer com os amigos, nem mesmo com a família. Marcela Loaíssa viu na falha a razão para suportar tudo que viveu aprisionada pela máfia japonesa. Bom, eu tive períodos muito fortes de depressão. E realmente, algumas vezes eu tentei me suicidar. Chega um ponto que você diz, aqui não há mais o que fazer, aqui não tem saída, acho que o melhor mesmo é morrer, ou que me aconteça alguma coisa, e se me fizesse um favor, seria bem melhor. Mas eu sempre tinha em mente a minha filha, uma menina de 3 anos me esperando. Não podia falhar, tinha que fazer o que eles pediam para poder voltar e tê-la em meus braços. Após 18 meses de exploração sexual, Marcela encontrou uma maneira de escapar, mesmo sabendo que qualquer erro poderia pôr em perigo a vida de sua família. Eu pensei em 1000 maneiras de como fugir desse mundo. Tentava analisar os movimentos tanto da máfia como dos que nos cuidavam, dos que nos vigiavam. Fiquei amiga de um dos guardas e comecei a seduzi-lo, a usar meus atributos femininos. Foi um trabalho de 3, 4 meses para que pelo menos ele me deixasse sair para comprar um hambúrguer.